A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Hoje nós estamos com mais um EBD no Essência, hoje com a quarta lição para a glória do Senhor, onde nós falaremos de algo muito importante que é a obediência. Lembrando que se você sentir no coração, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também queiram estar crescendo assim, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você também sentir no coração, você pode se inscrever como um membro do canal aqui embaixo. Tem o Seja Membro, ali você escolhe o nível que você quer ser, amém? Que também, além das regalias que ali tem, né, será disponibilizado também o slide usado aqui na aula, né, o PowerPoint, em nome de Jesus, para as pessoas que estão sendo membros do canal, além de outras coisas que nós iremos fazer, estudos bíblicos, nós iremos fazer mais eventos ao vivo, né? Contudo, conforme a graça do Senhor. Mas, na realidade, para se tornar membro, você está apenas, né, dando uma pequena oferta a Deus pelo que, se esse canal tem te alimentado, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa lição de hoje. Lembrando que nos comentários você pode deixar a sua dúvida, viu? Se surgiu alguma dúvida durante a lição, você pode deixar lá nos comentários, você pode deixar o seu pedido de oração também, ou então simplesmente a paz do Senhor. Amém? Vamos para a nossa lição de hoje. Aleluias, glória a Deus, que é a quarta lição. Glória a Deus, promessa e obediência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, onde nós vamos aprender muito do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos agora, né, para o nosso texto áureo, que se encontra em João 14, 15, que diz: se amardes, guardareis os meus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que essa palavra está dizendo para nós? Que se nós realmente amamos o Senhor, se realmente nós temos compromisso com Ele, nós guardamos a sua palavra, nós guardamos tudo o que Ele nos ensina. Esse amor é o amor profundo, é o amor que se doa, é o amor que teme, é o amor que respeita. Amém? Em nome de Jesus. É o amor fiel que guarda os mandamentos do Senhor, porque quer permanecer, aleluias, ali na glória dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa verdade prática, ela diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida, né? Então, quando somos obedientes a Deus, automaticamente sobre nossa vida é derramado o Shekinah de Deus. Sobre nossas vidas é derramado a graça do Senhor. Por estarmos obedientes a Ele, é como diz a palavra: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam, que cedo me buscam, ouvirão a resposta, aleluias, daquilo que pedirem. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós, quando somos obedientes a Deus, nós deliberamos para a nossa vida bênçãos espirituais, bênçãos na nossa área, na nossa vida financeira, na nossa vida material, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Por quê? Porque nós estamos vivendo as promessas de Deus na nossa vida. Nós estamos sendo fiéis àquele que é fiel a nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os objetivos da lição, né? O primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Nós vamos ver no Antigo Testamento o que era colocado entre o povo e Deus para que esse povo ficasse fiel no caminho do Senhor. E o que é que eles receberiam em troca? Amém? Nós iremos estudar, né, a respeito disso, o concerto que Deus fez no meio do povo, né, e a exigência que ele fazia era tão somente da obediência ao povo. E nós veremos também que, infelizmente, esse povo tinha um coração obstinado, tinha um coração que não se voltava para Deus, às vezes se voltava quando precisava e depois se afastava de novo. E é justamente algo diferente que Deus quer de mim, que Deus quer de você, que nós tenhamos comunhão com Ele,
que nós tenhamos um amor com temor, o amor que não quer desagradar, o amor que quer agradar, o amor que quer estar junto, aquele amor que quer realmente, né, desfrutar das bênçãos de Deus. O segundo, né, objetivo é mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto, ou seja, no Novo Testamento. No Antigo Testamento é tanto que Moisés, ao ler lá as bênçãos e as maldições, né, ele usou 2 montes, né, que representava, e você vê que ali ele derramou ricas bênçãos, mas também derramou pesadas maldições para quem se afastasse dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que quando nós estamos desobedientes, quando nós estamos abrindo brechas para Satanás, ele se aproveita dessas brechas e ele faz o que a ele é cabível de fazer. Lembre-se que a palavra do Senhor diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Então, isso nos vai mostrar o quê? Que o princípio dessa obediência também estava ali através de Jesus, porque afinal de contas, ele foi o mais obediente de todos. Amém? Em nome de Jesus. E é o que a gente vai ver na lição de hoje. O terceiro e último é refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. O que é que eu recebo por ser obediente? Qual é a minha gratificação por ser tão obediente assim a Cristo? Amém? Em nome de Jesus. É isso que a gente vai ver na lição de hoje. Glória a Deus. Vamos aqui, né? Os tópicos: a obediência no Antigo Testamento, a obediência no Novo Testamento e bênçãos provenientes da obediência a Cristo, a qual nós veremos que a maior de todas é desfrutarmos da glória com Ele. Aleluias, glória a Deus. Você já imaginou quão vai ser tremendo estar com Ele ali na glória? Quão vai ser tremendo desfrutar de tudo o que o Senhor tem para nós. Puxa vida, que a gente tivesse assim um pouco de consciência de que bênção tremenda é essa, a gente jamais negociaria a nossa fé. Amém? Aleluias. Então nós vamos para a leitura bíblica, que se encontra em 3 textos. Amém? Ela se encontra ali, aliás, em 2 textos, né? Ela se encontra em Deuteronômio 29, versículo 1 ao versículo, e pula do versículo 9 ao 12, e também se encontra em Hebreus, capítulo 8, no versículo 6 e também no versículo 13. Amém? Do 6 ao 13. Vamos estar lendo Deuteronômio no 29, o capítulo 29, o versículo 1 diz assim: Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. O 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos filhos, as vossas mulheres e os estrangeiros que estão no meio de todo o arraial, desde o rachador da sua lenha até o tirador da água. Aleluias. Para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus faz contigo. Aleluias. Vendo aí, ó, a palavra do Senhor já está dizendo para nós que não tem idade para obediência a Deus. É desde o menor até o maior. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo texto, que se encontra em Hebreus, do 6 ao 9. Amém? Que diz assim: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Aleluias. Porque se aquele que primeiro fora irrepreensível nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque, repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão, mas para os tirar da terra do Egito. Como não permanecerão naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. A gente aqui vê que Deus, né, já está declarando através de Cristo que o primeiro concerto ele não foi honrado pelo povo de Israel. Então, Jesus veio trazendo um novo concerto para que, através desse concerto, nós tenhamos salvação em nome de Jesus. Glória a Deus. E ainda diz mais aqui, né? Porque o 8, né? Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seus corações as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: Novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, né, através da própria palavra de Deus, que o Senhor, ele declara, né, uma coisa muito maravilhosa, que é o quê? O de estar na presença, o de se manifestar no coração e não na palavra. É lindo aqui quando ele fala em Hebreus, porque ele já está falando, a gente vai ver isso lá na frente, mas eu gostaria de já comentar com vocês, ele já está declarando o quê? Que ali não será mais um ensinando o outro, mas o próprio Espírito Santo. Ele estará ali ensinando aquele povo, ele estará ali manifestando a glória dele, em nome de Jesus. E isso é muito tremendo da parte do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que promete no Novo, e ao mesmo tempo que exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência do novo concerto? Aleluias, glória a Deus. Então, o Senhor, ele requer de mim, ele requer de você essa obediência para que possamos desfrutar das suas bênçãos. É tanto que ali no Novo Testamento, Jesus, ele pega todos os 10 mandamentos e resume em 2 apenas. Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre você mesmo, sobre aqueles entes que você ama. Deus, ele tem que ser a prioridade. Amém? E ali ele declara: e ao próximo como a você mesmo. Ame aquele que está ao teu próximo, não como ele te ama, mas como você se ama. Você está entendendo o que essa palavra está dizendo, que ela está declarando para nós? Que nós precisamos amar como nós nos amamos. Mas uma coisa, meus irmãos, que às vezes a gente percebe nesse mundo de depressão, nesse mundo de tanta coisa, de tanta doença, de tanta enfermidade, principalmente na alma, nós vemos pessoas que não amam nem a si própria. Então, se essas pessoas não conseguem se amar, como é que elas vão amar o próximo? E aqui eu enxergo uma profundidade nesse mandamento que é muito importante para nós. O Senhor, quando ele diz, ame ao próximo como você ama a você mesmo, ele está ordenando a mim e a você que a gente precisa se amar. Que a gente precisa amar aquela criação de Deus que é você. Você precisa glorificar a Deus pela sua vida. Você precisa exaltar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Ah, irmã, mas a minha vida
a minha vida é um atraso, nada do que eu faço dá certo. Irmã, para mim seria melhor a morte. Meu irmão, entenda, o Senhor, Ele te criou de uma forma única. Não existe outro igual a você. E as bênçãos que Ele tem reservada para a tua vida, nossa, você nem imagina, você não chega nem no teu pensamento o que o Senhor tem reservado para a tua vida. Então, mergulhe nesse amor. Se ame, porque o Senhor te ama. Ame a criação que Ele fez. E toda a tua história, ela pode ser mudada pelo Senhor. Não existe vaso rachado que o Senhor não possa quebrar e fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Você é uma criação de Deus, feito por excelência, e Ele te ama. Embora ninguém aqui te ame, ninguém te valorize, existe alguém que te ama, existe alguém que se entregou por você, existe alguém que entregou e derramou o sangue dele e deu a vida dele para que você tivesse vida. Então se ame, valorize-se, valorize essa obra-prima da criação, que é você. Então só assim você poderá conseguir amar o seu próximo. Amém? Em nome de Jesus, porque assim você também estará obedecendo a Deus. Ame a Deus acima de tudo, se ame e ame ao próximo como a você mesmo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, né, para o primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Aleluias, glória a Deus. O concerto de Horebe, a gente viu que ele falou lá no concerto de Horebe. Vamos ver que concerto foi esse? O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e os seus descendentes. Está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3 e no 22, 8. No deserto de Horebe, do Horebe, também denominado Sinai, né, ali no Monte Sinai, é o mesmo deserto de Horebe. Amém? Ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha aí a promessa que Deus fez. Ele disse o quê? Ele já foi declarando, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que se, né, a gente vê um condicional aí, né? Se guardares os meus mandamentos. Se nós focarmos, se nós tivermos uma vida focada no Senhor para o adorar e para o glorificar, para o obedecer, apesar de circunstâncias, apesar de lutas, apesar de adversidades. Não use as adversidades da vida como uma desculpa para que você não tenha o seu caminho reto no Senhor. Muito pelo contrário, você precisa sim ser obediente. O concerto de Horebe, ele representa um dos marcos mais significativos do relacionamento entre Deus e ali o povo de Israel. Esse pacto, ele foi um reflexo da aliança divina que foi ali anteriormente, né, aplicada, estabelecida com Abraão. Mas agora, formalizado com Deus, com uma nação, com a descendência de Abraão, né? O concerto de Horebe, ele foi um pacto que ele foi estabelecido ali no Monte Sinai, né? Reafirmando essa promessa, aonde Deus prometeu, né, que faria de Abraão uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Aleluias! Então nós vemos que após ter passado pelo teste de fé, após ter ali, ser pedido seu filho Isaac, ele ter dado Isaac e Deus ter se manifestado, aleluias, ali na vida de Abraão, Abraão faz um compromisso, né, ali com, Deus faz um compromisso com Abraão, né, então nós temos que ver, né, aleluias, glória a Deus, que o Senhor, ele tem uma promessa para a vida daquele que permanece, né,
claro, fiel ao Senhor. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, né? Mas aqueles que são descompromissados, Deus, ele também, ele não tem compromisso. Então, a obediência no Antigo Testamento, a gente vê, né? Você que acompanha o canal, que vê ali que a gente já está lendo, né, o Antigo Testamento, a gente vê o quanto esse povo foi falho na sua obediência, né? Eles apontavam sempre para a necessidade de um novo concerto, para a necessidade de uma nova aliança, para a necessidade de que o coração do homem precisaria ser moldado, que aquele compromisso ele precisaria ser firmado aonde? No coração, né? E o coração ser transformado para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós temos que aprender, através ali dos erros dele, que eles não conseguiram porque eles não foram fiéis. Então, a diferença é que na nova aliança, essa obediência, ela nos é possibilitada pela graça, pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, refletindo ali a resposta, né, de Deus, né, que ele derrama sobre a minha e a sua vida. Você vê que ali Paulo, ele fala, né, que em todas as coisas ele pode, em Cristo que o fortalece. Então, a nossa vitória sobre o pecado, sobre a desobediência, sobre a infidelidade, vem justamente o quê? Da graça de Deus sobre nossas vidas, do nosso desfrutar, da nossa intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais fiel você se torna, mais moldado pelo Espírito Santo você se torna. Isso pode ser impossível aos olhos humanos, mas não é possível, não é impossível aos olhos de Deus, porque o que você não pode fazer, Deus, ele pode fazer sim, em nome de Jesus, e derramar a graça dele. E nós vemos que esse concerto que foi feito lá no Monte Sinai, ele não ficou, ele não prosperou. Por quê? Porque o povo falhou na sua obediência. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui, né? Aleluias, glória a Deus. Para o próximo, que continua dizendo, pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo exemplar, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Mas nós vemos que isso tudo falhou porque eles foram desobedientes. Só sabiam buscar a Deus quando precisavam, e quando Deus derramava bênçãos sobre a vida deles, o que é que eles faziam? Eles se afastavam de Deus, eles adoravam os deuses das outras nações, e eles estavam ali, vivendo uma vida, infelizmente, de pecado, aonde muitas vezes a ira de Deus se levantou, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado sobre a nossa vida, ser obediente acima de tudo e acima de qualquer circunstância. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui. O segundo, né? O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles no Horebe, ou seja, no Sinai. Então, o que a gente vê? Meus irmãos, a gente vê que o povo falhou em obedecer a Deus. E nós vemos que a falha deles foi tão grande, de uma forma tal, que não foi concedido a eles entrar na terra prometida. Então, ali, nem o próprio Moisés, ele conseguiu, né, entrar na terra prometida. Então, aqui continua quando ele diz assim, ó, a exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, né? Bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Ou seja, Deus mais uma vez faz um compromisso com o povo, Deus mais uma vez
reata, porque se você for ler, né, tudo que está escrito ali, né, nós vemos que o povo que sai do Egito, esse povo peca, esse povo se prostitui, né, espiritualmente, começa a adorar outros deuses. Nós vemos ali, né, várias coisas que aconteceram, aonde eles desobedeceram e desagradaram a Deus, né? Então todo esse povo perece no deserto. Então, antes de entrar na Terra Prometida, ali já se passando 40 anos, né? O Deus, né, toca Moisés de refazer, reatar o concerto com aquele povo, a nova geração, né, que não tinha passado, né, pelo primeiro concerto. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vemos que nesse concerto de Moabe, é apresentada uma renovação da aliança com Deus. Né? Então, agora é feita uma nova geração a mesma apresentação feita ali no Sinai, após 40 anos de peregrinação no deserto. Então, essa aliança é a continuação, é a reafirmação do pacto anterior que foi estabelecido ali no Sinai, mas também carrega uma implicação que se estenderia para o futuro de Israel. Né? Se a gente examinar o contexto bíblico, teológico, né, da aliança, a gente compreende que as suas raízes hebraicas e o papel da obediência com os princípios essenciais da relação com Deus estão totalmente interligados, né? Nós vemos ali no livro de Deuteronômio que ele narra as palavras de Moisés, você vê as bênçãos, né, pela fidelidade do povo, né, que aqueles que fossem fiéis, que guardassem o concerto, o que aconteceria com eles, né? Eles seriam guardados das enfermidades, eles seriam guardados das maldições, eles seriam guardados das guerras e N coisas que são prometidos ali. Mas também ele traz ali, né, uma palavra interessante, que ele traz também as maldições, o que aconteceria se o povo endurecesse o coração e se o povo se afastasse de Deus. Seria bem interessante voltar lá, ler, se você quiser, tem os vídeos no canal a respeito desses livros, amém, onde a gente comenta e tira aplicações para a nossa vida. Então, nós temos que aprender que a nossa fé cristã, ela está totalmente ligada e condicionada à nossa obediência. Se nós queremos ver o nosso patamar cristão sendo elevado, nós temos que obedecer a Deus. Diferente do que o povo de Israel fez ali no Sinai, eles estavam sendo chamados para reatar o compromisso com Deus, porque a eles seria dado a dádiva de entrar na terra prometida. Amém? Então, para viver e desfrutar daquela bênção de Deus, a nova aliança estava sendo ali, né, estabelecida, onde a obediência, amém, em nome de Jesus, ela era necessária para que as bênçãos de Deus viessem sobre a vida deles, né? E mais ali, se você continuar lendo, você vai ver que mesmo entrando na Terra Prometida, mesmo desfrutando de toda a graça que o Senhor estava derramando sobre a vida deles, o que é que eles fizeram? Eles se afastaram do Senhor. Eles não deram crédito à palavra, eles se afastaram do concerto e, infelizmente, né, viveram ali coisas, acontecimentos que não precisariam eles viverem, porque foram totalmente desobedientes, né, ao Senhor e ao que ele tinha afirmado o trato, né? Hoje, para a glória do Senhor, nós temos, com a nova aliança, algo maravilhoso derramado sobre nossas vidas, que é a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele nos ajuda a ser obedientes. Mas é como eu disse, depende do quanto a gente se alimenta espiritualmente. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais forte o espírito é em você. Quanto mais você alimenta a carne, mais forte a carne, infelizmente, se torna. E ali, em nome de Jesus, nós temos que buscar essa intimidade com Deus. Amém? Vamos aqui, né, para o terceiro tópico, em nome de Jesus, subtópico, né, na realidade, que fala das promessas provenientes da obediência, né? O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, bênção na cidade,
na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Nós vemos que a obediência era algo necessário para que se pudesse viver as bênçãos, né, deliberadas ali tanto sobre a colheita, quanto a prosperidade, quanto a evolução na vida doméstica, paz e harmonia dentro de casa, os seus filhos serem abençoados, eles terem um relacionamento com Deus estreito, o entrar e o sair da terra, ou seja, onde quer que eles estivessem, a proteção de Deus seria presente na vida deles, né? Eles teriam essas bênçãos, mas também eles foram alertados acerca de que se eles não fossem, o que viria sobre a vida deles. Mas, infelizmente, embora sendo chamado ali a atenção, embora sendo mostrado a eles, a gente vendo no conforme das histórias, até ali serem instituídos os reis, a gente vê o quão falhou essa obediência. Mas, irmã, você quer dizer que Deus falhou? Não, Deus não falhou, quem falhou foi o homem. Deus nunca falha, meu irmão. Quem falha somos nós em obedecer, quem falha somos nós em manter uma comunhão com Deus diária, né? Então, quando a gente é obediente, as bênçãos nas nossas vidas são contínuas. Isso não quer dizer que a gente não vai ter luta, gente. Vamos entender aqui o que essa palavra está dizendo. Ela não está dizendo que você não vai ter luta, que você não vai passar por adversidade, nada disso. Ele simplesmente está dizendo que Deus, ele te guardará. No vale, ele te guardará na montanha. Ele te guardará no deserto, ele te guardará no jardim. Né? Nós vemos que no Novo Testamento, Paulo, ele declara que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos isso em Efésios 1:3. A obediência, portanto, não é apenas sobre bênçãos materiais, mas se estendendo sobre toda a nossa vida. Então, até nas nossas guerras, nós seremos abençoados. Por quê? Porque o deserto, como eu já falei várias vezes, ele não vem para nos destruir, mas ele vem para nos moldar, ele vem para nos fortificar e vem para que sejamos mais fiéis a Deus e que possamos desfrutar, né, do conserto de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para o próximo tópico, a obediência no Novo Testamento. A gente viu a obediência no Antigo, né? Que eles tiveram ali uma lista de bênçãos, eles tiveram uma lista de maldições, mas eles preferiram, infelizmente, desobedecer a Deus, e por isso o antigo concerto ele falha. Vamos ver o que aconteceu com o novo, em nome de Jesus? Glória a Deus. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Aqui tem a citação, né, lá em Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluias, glória a Deus. Ali ele estava dizendo o quê? Que a lei, ela não seria mais em tábuas. A lei, ela não seria apenas ditada de geração em geração,
mas que a lei ela seria escrita nos corações, ela seria colocada nos corações, estabelecida através do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que essa profecia de Jeremias, né, ela declara a lei de Deus manifesta no nosso interior, através do Espírito Santo de Deus. Então, isso mostra uma transformação radical na maneira como nós devemos vivenciar, né, a obediência. A obediência, ela gera em nós a mudança no nosso coração, a mudança na nossa carne, a mudança no nosso meio de ser, de ver, de viver, de agir, no falar, no vestir, o relacionamento que você tem com Deus, porque o novo concerto, ele enfatiza esse relacionamento íntimo com Deus, ele interliga, né, Deus a nós através de Jesus, pelo Espírito Santo. Em vez da gente depender de um mediador, em vez de nós dependermos de pessoas para chegarmos até Deus, foi nos dado o livre acesso, o véu foi rasgado, para que você fosse chamado de nação santa, sacerdócio real, indicando que todo o acesso, né, nós vimos ali em 1 Pedro 2,9, todo o acesso à presença de Deus estaria ligado a nós, o nosso modo de viver em obediência ao Senhor. Um conhecimento pessoal, íntimo com Deus. Aleluias! Então nós vemos que no Novo Testamento, Jesus foi trazendo para mim e para você a graça de entrarmos no Santo dos Santos, de vivermos a presença de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Então, a obediência, ela gera em mim, em você, o que está em Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, mansidão, temperança, longanimidade, bondade, sabedoria, alegria. Glória a Deus. Então, por que não buscar essa intimidade com Deus? Por que a gente muitas vezes troca essa intimidade por momentos banais, por momentos que são circunstanciais, que passam de repente? Nós temos que viver a graça do Senhor. O novo concerto, conforme está aqui em Hebreus 8, ele transforma a obediência, apenas, ele tira de ser um cumprimento de normas, né, para ser o quê? A graça interior, a lei de Deus derramada sobre nossos corações. Você não se força a viver a lei de Deus, mas você vive a presença de Deus. Você agrada ao Senhor, você se permite ter um relacionamento íntimo com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, e você a cada dia é moldado, a cada dia é transformado. Certo que às vezes a gente passa por perseguições por causa disso. Alguém chega e diz assim: mas não precisa de tanta coisa, isso aí é um modo arcaico de ver as coisas. Não, gente. O meu foco é a eternidade. O meu foco não é o chão, o meu foco não é ficar debaixo da terra, o meu foco é a eternidade. Eu quero estar com Deus na glória. Então, essa nova perspectiva, essa nova visão de você ver a obediência nos convida a um relacionamento íntimo com Deus. Não se trata de uma religião, não se trata de regra, não se trata de um legalismo. Não, é um modo de vida, é um modo de amor, de gratidão, de comunhão com o Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Oh, glória! Se a gente entrar na profundidade dessa palavra, meu Deus, a gente vê o quanto Deus é tremendo, né? Então, a obediência, quando a gente tem essa intimidade com Deus, ela flui em nosso coração, em nome de Jesus. Então, deixa que essa glória, ela se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo subtópico, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo conceito, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto,
em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Aqui se cumpre, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. A compreensão de que Jesus é o único caminho é fundamental para a gente entender que uma intimidade com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor, ele vai transformar o contexto da nossa humanidade em salvação. Amém? Jesus, ele mediou esse novo pacto, mas ele não fez apenas isso, ele nos deu um ajudador, um consolador, né, que nos ajuda a ser obediente, nos ajuda a viver essa promessa, né, em nome de Jesus. Então, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o Pai, vai gerar em nós novas pessoas, vai gerar em nós seres humanos melhores, né? Porque Jesus disse em João 10:10 que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas antes ele declara que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Aqueles que não têm uma vida na dependência do Senhor, elas vivem à mercê desse demônio que quer destruir a humanidade. Porque coloca isso no teu coração, Satanás ele tem muita raiva da humanidade. Sabe por quê? Porque ele tem inveja. Porque você vai estar, eu vou estar, nós vamos estarmos sentados ao lado de Deus. E nós desfrutaremos das bênçãos dele, em nome de Jesus. Amém? Então, esse novo concerto, ele nos chama a essa responsabilidade, a essa decisão de ser obediente, né? De que a obediência seja um reflexo. Ah, irmã, quer dizer que você não erra mais, que você não... Não, a gente comete erro, a gente comete porque a gente não se policia, a gente não vigia. Então, nós somos sim suscetíveis ao erro, mas tendo a consciência que nós temos um ajudador para sermos fiéis. Amém? Em nome de Jesus. A obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e obediência andam lado a lado. Andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluias, glória a Deus. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e à sua palavra. Aleluias! Se nós formos obedientes, desfrutaremos das bênçãos que o Senhor tem estabelecida para as nossas vidas. Amém? O amor, ele é expressado através da obediência. A obediência, ela é um reflexo da nossa intimidade com Deus. Você vê que tudo na palavra de Deus está interligado, né? A chamada, a obediência, as bênçãos, né? O privilégio de ter essa comunhão com Deus, aleluias, de sermos alertados, de estarmos e de vivermos os frutos do Espírito em nossas vidas e as bênçãos espirituais. Então, essa obediência no novo concerto é uma expressão natural, né? Da fé e do amor, da comunhão, da intimidade que nós temos com o Senhor Jesus. Não se trata apenas de cumprir regras, sermos legalistas, sermos religiosos, seguirmos uma religião. Não. A gente faz porque a gente ama, a gente faz porque a gente tem saudade de voltar para o céu. Aí você diz, irmã, como é que a gente tem saudade de ir para o céu se a gente nunca esteve lá? Porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus, e era lá que ele vivia. E ele sente essa saudade. Amém? Então, nunca perca esse privilégio que te permite desfrutar da plenitude da vida que Cristo oferece. Seja obediente e tenha ela enraizada em amor no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, né, para o terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência. Vamos ver
O que a gente recebe por ser obediente a Deus? Aleluias, glória a Deus. Bênçãos espirituais. A primeira bênção que a gente recebe são as espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluias! Que bênção maravilhosa é estar na presença do Senhor. Através da presença do Senhor na nossa vida, é gerado intimidade, obediência, comunhão, santidade, salvação. Tudo vem sendo derramado em nossa vida e através da nova aliança e do Espírito Santo é gerado em nós um conserto e uma capacitação para sermos obedientes. Simples assim. Às vezes a gente quer grandes fórmulas para sermos obedientes. Para você ser obediente, você só precisa de uma coisa que é fundamental: intimidade com Deus. Através da intimidade com Deus, você tem os frutos do Espírito. Através da intimidade com Deus, você tem comunhão com o Senhor. Através da intimidade com Deus, é gerada no teu coração automaticamente a obediência, porque é gerado o amor. Essa obediência, ela é manifesta na nossa vida através da fé. Você não desagrada, você não peca, você não troca, você não negocia a sua fé simplesmente porque você ama Ele e que você não quer desagradá-lo. Então, a vida de obediência não é uma mera obrigação, mas é uma oportunidade de estarmos na plenitude de Deus. É tanto que existe uma passagem que fala assim, que Deus quer derramar sobre nós a sua plenitude. Então, as bênçãos, elas resultam dessa obediência e enriquecem os nossos caminhos, a nossa jornada cristã e faz com que sejamos perseverantes e que a gente não negocie jamais a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Próximo subtópico. Aleluias. Justiça e paz, né? Bênçãos espirituais, agora justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se uma realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos discípulos, ali em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio a turbulências do mundo. Você lembra que eu falei que não era porque a gente era obediente a Deus que a gente era isento de viver provas, passar adversidades? É justamente aí, nesse segundo subtópico, dessa justiça e dessa paz gerada em nosso coração. Você passa por desertos, você às vezes passa por perdas, às vezes você passa por traições, mas nada disso isenta a glória de Deus na tua vida. Nada disso tira a presença de Deus de você, né? A palavra do Senhor, ela declara, né, que, como eu posso falar, meus irmãos? A palavra de Deus, ela declara que é uma paz que você não entende, sabe? Você está ali passando por um deserto, você está no meio de uma grande tempestade, é barco virando para tudo quanto é lado, é as ondas querendo te engolir, é um vendaval terrível, a tua fé vem vacilando, você começa a duvidar até se Jesus está ouvindo as tuas orações, e de repente, quando você se lembra do que Jesus já fez na tua vida, é gerado paz. Você começa a lembrar que aquele que é o dono dessa tempestade, que é o dono dessa água, que é o dono desse vento, que é o dono da sua vida, ele não perdeu o controle. Que ele está ali e ele está presente para manifestar a glória dele na sua vida. Amém? E ele nos dá até, você vê que um dos frutos do Espírito é o que? A paciência de passar pela provação.
a paciência de esperar pelo Senhor, a paciência de acreditar que tudo está cooperando para o seu bem. A obediência, ela gera essa paz e essa justiça no nosso coração. A gente crê que apesar da prova, a gente crê que apesar da luta, que apesar da enfermidade, apesar da injustiça, apesar do deserto, apesar das provações, Ele está presente e Ele está no controle. E que tudo está cooperando pelo teu bem. E que tu não será aprovado além das tuas forças. Em nome de Jesus. Então, quando a gente tem a certeza de que Jesus está no controle, não importa quão forte o vento sopre, não importa quão profundas sejam as águas, não importa quão grande seja a fornalha que está acesa na tua frente, você sabe que o Senhor, Ele está no comando e que Ele não vai permitir que nada de mal ele te aconteça. Mas você sabe que Ele está na direção. Então, essas bênçãos geradas pela obediência em nossa vida, de justiça e paz, né, nos permite viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, uma vida confiando que, apesar das injustiças do mundo, a justiça de Deus, ela está sobre a nossa vida. E gerada, aleluias, e gerando em nós fé, né, em nome de Jesus, gerando paz, que excede todo entendimento. Então, a vida cristã não é apenas seguir regras, viver leis, ter uma religiosidade. Gente, a gente tem que entender que a religião, ela não traz vida, a religião mata. A regra, Jesus, ele disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você aqui não é para viver uma religião, você aqui é para viver Jesus, você aqui é para viver uma intimidade com o Espírito Santo, você aqui é para ter a regalia de ser um cidadão do céu. Em nome de Jesus. Então, é gerada em sua vida testemunhos, e às vezes, você pode ter certeza no teu coração disso. Você ganha pessoas para Jesus sem nem sequer abrir a boca. Simplesmente com o teu comportamento. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você pode até questionar, irmã, mas espera aí, eu sirvo Jesus, eu tenho intimidade com Deus, mas não tenho nem essa justiça, nem essa paz. O que está acontecendo? Você precisa mergulhar nas águas do Espírito. Conversa com o Pai. Entra ali no teu quarto de guerra e Ele te mostrará o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Porque essa paz, ela precisa estar no nosso coração. Em nome de Jesus. E ela é gerada pela obediência. Amém? A alegria do Espírito Santo. Terceiro, né, subtópico. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas a consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. É uma alegria que excede todo entendimento. É uma alegria que Paulo apresenta dentro de uma prisão. É uma alegria que Paulo descreve, que você diz assim, como é que esse cara preso, sendo açoitado, esperando a morte, diz um negócio desse? Diz que tem paz, diz que tem alegria, porque ele sabe quem ele é. E ele sabe para onde ele vai. É isso que precisa estar no seu coração. Nós precisamos ter a consciência de que a alegria, que é o fruto do Espírito, é diferente da alegria mundana. A alegria do mundo é condicionada às circunstâncias, é condicionada às pessoas, é condicionada a buscas, a prazeres momentâneos, a conquistas temporais, mas a alegria do Espírito, ela é incondicional, sabe? Paulo, em Filipenses 4,4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos na prova, alegrai-vos na guerra, alegrai-vos no tempo de bonança, alegrai-vos. A sua alegria, ela não é afetada pela dificuldade, pela tristeza, pela provação, pelas perdas, ela está totalmente ligada no Senhor. E você sabe, você crê em quem você tem crido. E você sabe que, independente do que está acontecendo agora, a vontade do Senhor
a mão do Senhor, ela vai se direcionar e vai gerar em você, aleluias, paz, porque você sabe em quem você tem crido. À medida que a gente busca viver uma intimidade com Deus, viver conforme a palavra de Deus, que a gente se deixa ser guiado, ser moldado pelo Espírito Santo, nós vivemos e experimentamos essa profunda alegria. Sabe, existem momentos em que a nossa alma, ela fica amargurada. Existem momentos em que a nossa alma, ela fica desnorteada. E nós temos que entender que muitas vezes ela fala coisas que realmente é o que estamos sentindo. Né? Não é uma ilusão. Ai, mãe, eu estou aqui amargurada, eu estou cheia de dificuldade, eu estou com uma raiva no meu coração que eu não consigo conter. Vai buscar a presença do Senhor. Tudo isso é vencido pela intimidade com Deus. Se você não buscar essa intimidade, jamais você será obediente. E se você não for obediente, jamais você terá paz nem alegria. Então, faça isso. Vá buscar a presença de Deus, vá se derramar nos seus caminhos, a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, derramando sim sobre a tua vida a necessidade de estar ali na presença do Espírito Santo de Deus. Então, se a cada circunstância do seu viver que você tem passado, você tem vivido momentos ruins, vá para o altar, vá para o seu quarto de guerra, vá buscar a presença daquele que pode te ajudar. Então, concluindo aqui nossa lição, diz assim: nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência. Aleluias, glória a Deus. Então, é uma promessa que você tem, que eu tenho, que nós temos para vivermos na presença de Deus. Mas essa promessa está condicionada à nossa obediência. E a nossa obediência condicionada à nossa intimidade com Deus. Não se engane, sem intimidade com Deus, você não consegue ser obediente. Se você não for obediente, você não tem bênção espiritual, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem longanimidade, você não tem bondade, você não tem nada disso. Então, para que você possa desfrutar dessas bênçãos da obediência sobre a tua vida, você tem que cuidar, zelar da sua intimidade com Deus, do teu encontro com Deus diário, o quanto você tem buscado, o quanto você tem adorado, o quanto você tem rendido graças a Ele. Lembre-se sempre, a cada dia, a cada instante e a cada momento, o teu Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. Então, fica ligado no Senhor, obedece ao Senhor, mas principalmente tenha intimidade com Ele. Se você não tiver intimidade, você não consegue ser obediente, você não consegue desfrutar do que Deus tem para você, você não consegue ter paz. Por isso precisamos tanto ser obedientes, guardar os mandamentos do Senhor, para podermos estar vivendo o que Deus tem reservado para nossas vidas, em nome de Jesus. Então, declare desde já essa obediência sobre a sua vida. Se você está vivendo com a alma amargurada, como eu falei antes, cheio de coisas dentro de você, busque o Senhor, derrame-se na presença dEle e deixe Ele operar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não permitindo que, em hipótese nenhuma, a paz que excede todo entendimento saia do seu coração, em nome de Jesus. É sermos reais, sermos quem somos, mas reconhecendo, né, quem é o nosso Deus e do que Ele é capaz de fazer para mudar a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos a revisão, os exercícios, né? Em nome de Jesus, para quem quiser, né, ali o slide. Amém? Em nome de Jesus. E nós, né, teremos a nossa próxima lição, que será a lição número 5, onde nós estaremos falando da promessa de salvação. Nós iremos falar a respeito da promessa, nós iremos falar a natureza da promessa e a promessa e a perseverança na salvação, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.